bem-vindo ao nosso canal do YouTube que fala sobre obstetrícia, suas complicações, suas normalidades. Meu nome é Claudinei Londeiro, eu sou médico, especialista em ginecologia e obstetrícia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que acontece depois de um abortamento. Nós temos já alguns vídeos falando sobre tipos de abortamento, sobre aborto em geral. Esta é uma complicação, infelizmente, relativamente comum na gestação. Se estima que em torno de 10% de todas as gestações acabem em um aborto, numa situação em que não ocorreu adequadamente a evolução da gestação. E me pediram para fazer um vídeo sobre quais condutas tomar em relação a essas situações. Basicamente, do ponto de vista médico, nós temos duas condutas possíveis. A primeira delas é não fazer nenhum procedimento médico e aguardar uma resolução espontânea da gravidez. O que é uma resolução espontânea? Em determinado momento, depois que ocorre o aborto, o organismo vai entender que aquela gestação ela não está progredindo de forma adequada. E o organismo vai eliminar esta gestação. Esta eliminação após o diagnóstico de aborto ela pode acontecer muito rapidamente, nos primeiros dias após o diagnóstico, e muitas vezes pode demorar bastante tempo para o organismo entender que aquela gestação não é viável. E pode ser que leve uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês para o organismo entender isso e realmente eliminar este material que está dentro do útero envolvendo uma gestação inviável. Essa eliminação acontece com uma certa hemorragia, acontece com uma certa cólica, ou seja, com um certo desconforto para o paciente. E nem sempre essa eliminação é completa, às vezes essa eliminação ela é parcial. E a paciente aguardou para tentar evitar que um procedimento médico fosse feito e ela acaba tendo que fazer um procedimento médico do mesmo jeito porque a eliminação não foi completa. Foi um aborto incompleto. Então nessa situação de aguardar a eliminação, ela é possível, mas é uma situação que tem que ser vista com certa atenção, porque muitas vezes você aguarda, ou a eliminação não acontece e aquilo fica angustiando a paciente, ou quando ela acontece de uma forma parcial. E, normalmente, num aborto, após 30 dias de aguardar, podem começar a acontecer algumas alterações no organismo materno que geram algumas complicações. Então não é uma situação que você possa aguardar também indefinidamente. Então muitas vezes numa gestação bem inicial, aguardar alguns dias, aguardar uma semana, pode até ser viável, mas é uma situação para ser discutida com o profissional de saúde qual a melhor conduta a ser tomada, mas é possível aguardar sim. A segunda situação envolvendo um aborto é se fazer realmente um tratamento médico para isso. E é o que eu normalmente recomendo para as minhas pacientes, para as pacientes que estão tendo um aborto. Nesta situação de tratamento médico, existem duas boas opções. A primeira é fazer uma curetagem. O que é uma curetagem? A paciente vai internar no hospital, vai fazer uma anestesia adequada para esta situação e, com a anestesia, para evitar que a paciente tenha dor, por via vaginal se faz uma pequena dilatação do colo do útero e se faz uma raspagem com equipamentos adequados do interior da cavidade uterina, se retirando esta gestação, o início da placenta e se encaminhando esse material para exames, para tentar diagnosticar o que está acontecendo, por que houve este aborto. Esta é uma opção que é feita na grande maioria dos hospitais brasileiros, é uma opção segura, existem alguns riscos envolvendo, então não é envolvendo o procedimento, então não é um procedimento que seja sempre assim, sem nenhum tipo de risco. Há risco de perfuração uterina, há risco de problemas na anestesia, então é uma situação médica, é um procedimento cirúrgico e como tal tem que ser encarado. A segunda opção, em vez de fazer uma curetagem, é possível hoje fazer um procedimento chamado AMIU. AMIU é uma abreviatura de aspiração manual intraútero. Se faz a anestesia do mesmo jeito que uma curetagem, se faz em ambiente hospitalar, só que em vez de entrar com uma cureta e fazer uma raspagem interna no útero, se entra com uma pequena canulazinha dentro do útero e se aspira este material que está lá dentro do útero.
Essa aspiração, ela também é muito segura, e uma das vantagens dela é que o risco de uma perfuração uterina, por exemplo, é menor do que numa curetagem. Então a agressão ao organismo acaba sendo um pouquinho menor do que numa curetagem. A aspiração manual intraútero sofre críticas porque nem sempre ela acaba aspirando todo o material. Muitas vezes acaba ficando um fragmentozinho, um resto de material, e precisa fazer um novo procedimento posterior. Por isso que seria muito útil, junto com a AMIU, ou até junto com a curetagem, ter um acompanhamento de uma ecografia. Só que isso realmente não é disponível na grande maioria dos hospitais brasileiros. Então, nesse sentido, alguns profissionais têm equipamento de ecografia e fazem este procedimento sob visão ecográfica, o que realmente diminui muito o risco de complicações. Nós fazemos desta forma, mas nós somos uma exceção. A grande maioria dos hospitais não tem disponível equipamento de ultrassom para fazer esta monitorização. Ela é dispensável? Sim, ela é dispensável, mas acrescenta um pouquinho mais de segurança ao procedimento. O material que é retirado da AMIU, ele é semelhante ao material que é retirado da curetagem, e ambos são encaminhados para exame para que efetivamente possa tentar algum diagnóstico do que realmente aconteceu na gestação. E qual exame vai ser solicitado depende muito de uma conversa entre a paciente e o médico, para tentar ver qual o nível de busca que vai se fazer em relação a essa resposta. A recuperação tanto da curetagem quanto da AMIU ela é imediata. Após a paciente acordar da anestesia, ela fica um pouquinho em observação no hospital, come alguma coisa, se alimenta e já é liberada para ir para casa. E 2 ou 3 dias após o procedimento, a paciente já pode voltar para suas atividades profissionais, pode voltar a fazer uma atividade física. A única coisa que se pede é que em torno de 15 dias pós esse procedimento não tenha atividade sexual. E uma nova gravidez já pode ser obtida em torno de 30 a 60 dias após o procedimento. Existem alguns procedimentos que são mais delicados e que exigem um tempo de espera um pouco maior, mas em média entre 30 a 60 dias após o procedimento já é possível engravidar novamente. Agradeço a atenção de vocês, espero que isso tenha tirado algumas das dúvidas existentes. Muito obrigado.